a gente falando, porque a gente tinha, cada rede tinha a sua característica, né? Então você tinha ali o Facebook que era para você compartilhar coisas do dia a dia, Uhum, familiar, né? uhum, Assim, tinha os textões ali e tal. isso. O Instagram era muito focado em foto, né? O YouTube com vídeos, né, mais longos, mais Aham, aprofundados, e o TikTok bagunçou tudo isso, né? isso. Primeiro o Snapchat já tinha Aham, mexido isso com a coisa dos stories ali, e aí parece que todas as redes hoje são iguais, né? é, Assim, é. porque tem que ter esse conteúdo e Uhum, o próprio algoritmo das plataformas estão privilegiando os vídeos curtos e tudo, uhum, né? Então uhum. é um desafio, né? Você querer passar uma ideia e você tem que passar uma ideia em 1 minuto, em 30 segundos, né? Então eu já vi entrevistas de humoristas e tal, né? Ou gente que produz conteúdo de, cara, eu fazia um conteúdo de 5 minutos e agora eu tenho que pensar esse conteúdo de 5 minutos para um. Uhum, E você perde, né, ali a uhum. coisa. Então eu acho que isso é ruim, assim, né? Eu, Para quem consome, é. né? E eu me lembro, Fábio, agora do tempo de estudante, isso década de 90, na faculdade. Eu me lembro da professora Marilena Chauí, numa palestra, ela falou assim, porque o aluno, hoje em dia, ele estava falando do tempo de concentração de um aluno, numa aula. E a concentração do aluno durava 15 minutos. Ela disse. E aí a explicação era por causa da publicidade que entrava no programa de televisão. Então você tinha uma novela, mais ou menos dura 1 hora, você tem 3 blocos, Tá. 15 a 18 minutos, 2 a 3 minutos de Intervalo. intervalo, tal, É. tal, 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 tal. E assim, aquilo para mim parecia assim, uma iluminação, aquela informação. Né? Hoje em dia, tudo isso vai pensar, a concentração por 15 minutos é uma concentração Não impossível. existe, Em né? 15 minutos a pessoa vai e volta várias vezes. Várias Inclusive, vezes. nesse nosso papo aqui, Sim, muita gente já deixou de acompanhar a gente e muita sim, gente vai voltar depois. sim. Quem está na produção riu. É isso, porque vai e volta dentro Não, desse e tem esquema uma do loucura tempo da de chegada. Né? você consumir no acelerado, né? Nossa, é verdade. Que é Também uma isso. loucura, né? Quem consegue ouvir um vídeo Que é uma na loucura, né? velocidade um, né? É uma E loucura, né? depois está apertando porque está todo mundo ansioso, que está todo É, mundo tomando é, remédio. é. É só por isso. E aí, puxando aí, acho que isso é um ponto interessante. Você acha que a pandemia piorou isso? Acho que deixou esse consumo mais ansioso? Piorou. A pandemia deixou marcas Profundas, né? profundas na educação, né? Seja por conta de que, por exemplo, estimular um aluno a ler, então no vestibular, por exemplo, nós temos obras literárias, né? Então a gente, ao invés de pedir qualquer coisa que o aluno teria que memorizar, qualquer coisa de literatura, a gente indica 9 e que a gente chama de obras, porque nem tudo é um livro, às vezes é um conto só, como é o caso do Seminário dos Ratos, ali de Fagundes de Telles, é um conto, 10 páginas. Ou, como estava até o ano passado na lista da Unicamp, o disco dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, que saiu este ano para dar lugar à Cartola. Que Né? Então legal, são 10 músicas escolhidas do Cartola, legal. então tá lá. Então a gente sabe. Agora, tem obras maiores, Alice no País das Maravilhas. Né? Então a gente sabe que muitas vezes o aluno, eu tenho certeza que o aluno vai ver o filme, se ele tiver visto o filme do Sim. Tim Burton, Já já tá, tá no já tá lucro, no lucro. entendeu? Claro que o nosso estímulo é que ele possa ter contato com a literatura, porque desses que estão sendo forçados a ter contato com a literatura, alguns vão gostar. Então a Sim. gente acha que também a gente não pode abrir mão de algumas premissas do que acreditamos no trabalho de educador, porque senão eu vou dar aula só como TikTok, aí Tá. realmente Não, acho aí que eu, aí eu me torno inválido e assim não dá para produzir ciência pesada, ciência básica com conhecimento com essa superficialidade. Então também tem que lidar que tem um lugar do lúdico para aproximar do conhecimento, mas o conhecimento não se restringe ao lúdico, ele vai ultrapassar isso. Agora, acho que assim, não é dá saber para usar, né, saber usar. ao favor, né, É, assim, usar essas ferramentas a favor, né, e não achar que essas é, ferramentas são é, a solução para é. tudo, né? E como você mencionou agora há pouco, né, no vestibular, caiu tanto esse texto, né, que é uma paródia do texto do poema em linha reto Do Guimarães. do Fernando Pessoa. Nunca conheci alguém que não tivesse levado Sim, porrada, tal, 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 sim. tal, tal, todos tô farto de deuses, semideuses. E aí, é isso, nunca vi Ela alguém faz tão isso, feliz quando, né, quando a vida ah, no e Instagram. aí E legal, aí né, porque depois você traz para a realidade, traz para a né, do realidade dele. estudante, né? E 2 anos atrás, um dos gêneros da redação do vestibular da Unicamp, ele pediu: você vai escrever um textão de internet, colocou uma situação, que era o caso de uma mãe com uma influencer mirim, a mãe cortou a rede, e a gente queria que agora você se posicione escrevendo um textão para a gente. Então tinha vários argumentos, desde que aquele que
Tinha textos que embasavam para ele poder consultar e poder formar a opinião dele Legal, nessa, mas a gente pediu um texto no formato de textão. A gente legal. até brincou assim, só faltou permitir que tivesse emojis na prova, né? Que eles Sim, pudessem desenhar sim, emojis sim, para poder sim. falar assim, olha, isso é um textão de É internet. curte e Mas é isso, porque compartilha. as pessoas não escrevem dissertação, as pessoas escrevem textão de internet. Sim, Então tem sim. que orientar para aquilo, porque é desta maneira que aonde que, aonde que você está, a arena que você está disputando é ali, é na rede social, Sim. né? Então É, mudam algumas e é isso, práticas. assim, eu acho que uma quando eu tive a ideia, né, de fazer isso, assim, é justamente assim, a gente escreve artigos, né, na empresa mensalmente ali, né, sobre coisas técnicas e tudo, mas, cara, assim, quem vai ler, assim, tem pouca gente que consome, por ser bem realista, assim, Uhum. que você tem que produzir, tem que estar ali, mas o conteúdo em vídeo, né, que você consegue, né, aprofundar um tema ali, conversar, ter uma outra linguagem, né, acho que é o que a gente está vivendo hoje, não tem como fugir